Você crê nisso? Se a promessa de Deus não falhou para a nação de Israel, e por que falaria para mim e para você? Então, você vai viver, de acordo com a palavra do Senhor, você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Ainda esse tempo, você vai viver a promessa e a manifestação da promessa do Senhor na sua vida, ainda em vida, aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Porque você tem promessa de Deus na sua vida. Deus fez promessas na sua vida e Ele não esquecer essas promessas na sua vida. Mas você pode me perguntar, mas pastor, como é que eu posso fazer para viver essas promessas de Deus para a minha vida? O que eu preciso fazer? Quais são os passos e as atitudes para você viver a promessa do Senhor na sua vida? Primeiro passo, para viver a promessa do Senhor na sua vida, você não pode se comportar como a geração do deserto. Repita comigo, não posso me comportar como a geração do deserto. Que geração é essa, pastor? Êxodo capítulo 16, versículo 2 a 3. Que geração é essa? Geração do deserto. Êxodo capítulo 16, versículo 2 a 3. Acompanha aí. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Êxodo capítulo 16, versículo 8, ainda nesse capítulo. No versículo 8, o povo ainda reclamava para Moisés, ou de Moisés e Arão. E ele disse aqui no versículo 8, capítulo 16, disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o quê? Contra o Senhor. É isso que o Senhor está dizendo aqui. O povo, naturalmente, quando sair do Egito, indo para a terra prometida, o povo de Israel tinha a promessa, sim ou não? Ele tinha a promessa que ele teria que entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel. Naquela época, terra que manava leite e mel. Deus sempre nos deu uma vida melhor. Talvez não tenhamos terra prometida aqui no Brasil, mas a vida na qual Deus nos chamou para viver é uma vida próspera, uma vida de bênção, é uma vida de conquista, é uma vida de manifestação da glória do Senhor na minha vida. Não é essa vida que Deus me chamou, que você vive de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus prometeu algo melhor na minha vida. E essa é a terra prometida, que ainda vou ter que viver enquanto estiver aqui nessa terra. Porém, o povo começou a murmurar. Quando chega no deserto, eles começaram a reclamar. Ah, puxa vida, por que Moisés não trouxe aqui no deserto? Nós éramos lá no Egito. Me lembrei de alguma coisa. Nós estávamos lá no Egito, comendo panela de picanha. Mas o Senhor, Moisés, nos trouxe aqui no deserto. Nós não temos aqui o que comer aqui. Eles reclamavam o tempo todo. Porém, Moisés e Arão se levantaram. Falaram para aquele povo: vocês estão reclamando muito. Estão insatisfeitos com muito. Porém, vocês não estão reclamando com a gente, mas estão reclamando com Deus. Toda reclamação que vocês fazem em relação ao culto, ao pastor, sei lá, o pastor, além daquilo que seja pessoal, o culto está demorando, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque é assim assado.
toda essa reclamação, enquanto envolve o reino de Deus, não é comigo. Você está reclamando com Deus. Tudo que envolve essa movimentação aqui. Quando você reclama, você está insatisfeito, a reclamação não é comigo. É com Jeová que você tem que se tratar. Não é com o pastor. Moisés, ele falou sobre isso. A reclamação de vocês não é comigo. A reclamação de vocês é com Jeová, é com o Senhor. Em Número, capítulo 14, versículo 26 a 30. Número, capítulo 14, versículo 26 a 30. Ainda diz. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. O que eles pediram? Você lembra? Na murmuração do povo de Israel, lá no deserto. Tomara que nós moramos aqui. Tomara que nós morremos aqui nesse deserto. Tomara que nós podemos ter voltado lá no Egito para comer lá o que a gente gostava tanto de carne, de picanha ou de panela de carne, não sei que panela que é essas. Tomara que a gente fale aqui, seja quebrado, seja fracassado. E Deus falou para ele que, Moisés, fala para o povo, já que é isso que eles querem, eles morrerão. Assim seja feito. Veja aqui que no capítulo 14, número, versículo 28. Deus disse: diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. No versículo 29, caíram nesse deserto, repita comigo, caíram nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e se queixaram contra mim. O que aconteceu? Caíram. O que aconteceu com o murmurador? Nós estamos chegando aqui, final do ano agora, e logicamente há um sentimento de insatisfação. Há um sentimento de insatisfação tomando conta de todo mundo. De alguma forma. Talvez para muitos de nós aqui Deus não é mais relevante. Porque não responde, não corresponde mais com os seus anseios. Talvez para muitos de nós aqui Deus não é mais o mesmo. Se pudesse, procurava outro Deus. Porque a gente vem na culto. Porque a gente ouve mais mensagem. Porque a gente ora de vez em quando. Mas tudo que eu faço em prol desse Deus, eu não vejo resultado. É uma insatisfação embutida dentro de nós. É lógico, alguns insatisfeitos costumam murmurar por aí, escondidos, nos secretos. Outros que são insatisfeitos, talvez que não falem. Mas a murmuração é muito mais pelas atitudes do que pelas palavras. Qual é a atitude? Amanhã tem oração. Qual é a atitude? Na quarta-feira tem oração. Qual é a atitude? Na quinta-feira tem culto. Para que eu vou ter que ir no culto se eu não estou ganhando nada? Esse é uma murmuração através do comportamento que eu tenho. Para que eu vou ter que ir no culto se Deus não está sendo mais relevante para mim? E eu vou para o culto, eu vou para a igreja, eu começo a olhar para o relógio. Parece que estar aqui é uma obrigação de estar aqui. Sou obrigado a estar aqui. Aquela alegria que eu tinha pelo Senhor, aquele amor que eu tinha pelo Senhor, não tem mais. Deus não é mais relevante na minha vida. O que eu faço? Já que não posso murmurar na frente de todo mundo, eu vou murmurar escondido ou em redes sociais. Eu vou murmurar nos meus cantos, porque Deus não está me atendendo. Eu estou orando para que Deus me dê um marido. Eu estou orando para que Deus me dê melhor salário.
Eu estou orando para que Deus salve a minha família. Eu estou orando assim assado, que Deus me cure. Mas o que eu vejo é só desgraça atrás de desgraça. O que eu faço? Começo a comparar. Quando estava no mundo. Quando vendia maconha, cocaína. Quando eu bebia. Quando trabalhava. Quando me aventurava. Começo a comparar com quem você era no passado. O que acontece? A murmuração em si é uma murmuração. A murmuração para com Deus é uma expressão de uma insatisfação com Deus. Repita comigo: a murmuração é uma expressão de insatisfação com Deus. Marido que murmura com a sua esposa porque está insatisfeito com ele ou com ela. A mulher que murmura com seu marido, porque naturalmente porque está insatisfeito com ele. Aquela esposa que fala, que murmura, aquele homem que murmura, reclama de tudo. Por quê? Há alegria nisso? Não tem mais alegria. Aquele que murmura está demonstrando o seguinte: eu estou insatisfeito. Porque a murmuração também é uma manifestação de soberba ou de orgulho. A pessoa está dizendo o seguinte: esse cara aqui não tem nada a ver comigo. Não está me correspondendo mais. Eu faço melhor do que ele. Eu conheço alguém que oferece melhor opção do que ele. Já que Deus não está correspondendo mais para mim, existem outros deuses na televisão, na praia, existem outros deuses por aí, nos surditos da vida, que me agradam. E por que sou obrigado a vir para domingo aqui cultuar um Deus que não vejo? Para quê? Esse tipo de insatisfação não é uma pessoa que não é com a boca, mas das suas atitudes. A maioria de nós somos murmuradores. Os murmuradores, insatisfeitos. Qual é o destino do murmurador? Perdão, do murmurador, qual é? Qual é o destino do murmurador? Qual é? Qual é? Qual é? Está com medo, é? Murmurador. Todo murmurador será sepultado no deserto. Todo murmurador será sepultado no deserto. Repita comigo: todo murmurador será sepultado no deserto. E aí, você quer ser sepultado na terra prometida ou no deserto? Pergunta para você, irmão: você quer ser sepultado na terra prometida ou no deserto? Tem muita gente que vão ficar no deserto. Estamos passando dia de deserto, momento de deserto, crise de todos os tipos que a gente está enfrentando. A nossa alegria se foi. Deus não é mais relevante. É natural que a gente comece a reclamar de tudo. É normal a gente começar a dizer que não vou, não faço, não adoro. Na hora de louvor, eu sou obrigado. Já pensou na hora de louvor? O pessoal fala: levanta. Que coisa levantar? De novo. O pastor fala: levanta, abre a Bíblia. Nossa, estou com dor. Que não tem dor, coisa nenhuma. Estou com dorzinha aqui, tá? Não posso levantar as mãos, tá? Porque a pessoa está insatisfeita. E a sua insatisfação já o coroeu, corrompeu completamente o seu físico. Não tem mais nada, não tem mais o óleo, não tem mais azeite, não tem mais alegria, não tem mais. Todo murmurador, lhe falta azeite, lhe falta unção, não falta alegria, não falta comunhão com Deus. Todo reclamador, todo mundo que murmura é porque está faltando azeite na sua vida. Literalmente. Quer te provar? Quantos aqui que
no mundo ia para a balada? Levanta a mão. Que hora que você entrava e saía? Que hora que você entrava e saía? Hã? Que hora que você entrava e saía? 5 da manhã. Balada. Chapado. Balada lá. Já tomou de cada uma. Entrava 10 da noite, 11 da noite, para sair 5 da manhã. O que mantinha você na balada? O que é? O que te mantinha lá na balada? O que te segurava? O que era? Fala para mim. Cachaça, isso? Drink, é drink? Irmão Jorge aí, com a irmã Terezinha junto, né? Com a irmã Terezinha junto lá. Drink, irmão Antônio, tá na balada, tá? A irmã Quitéria também, tá levantando a mão. Você se converte, começa a frequentar a igreja, chega uma hora, começa a olhar para o relógio. Não tem nada errado isso? Fala para mim. Não tem nada de errado disso? Você aceitou a Jesus, foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Jesus te aceitou de graça. Jesus te amou de graça. Jesus, você se tornou filho de Deus de graça. Você tem irmãos tão lindos que você nem tão lindo assim. Olha para o seu irmão, tão belo, tão lindo, que você não vai encontrar lá na casa do inferno, não vai encontrar. Aí entra aqui, você olha para o relógio. Não tem nada errado isso? Isso é normal? Alguma coisa está faltando em você. Alguma coisa você perdeu. Nessa caminhada, alguma coisa você perdeu. E você está murmurando através do seu comportamento. Você está fingindo que a coisa está bem, mas não está bem coisa nenhuma. Seja verdade, você está mentindo para você mesmo. A alegria já foi embora. O olho já foi embora. Deus quer trazer de volta você ao seu primeiro amor. Voltar para a alegria, voltar a jubilar, voltar a cantar, voltar a fluir no Espírito do Santo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aleluias. Aprenda a agradecer a Deus para tudo. Diga para Deus em tudo: obrigado, obrigado pelo sol, obrigado pelo calor, obrigado pela família, obrigado. Para de ficar reclamando o tempo todo. Imagina se o seu marido não aguenta as suas murmurações e reclamações. Imagina Deus. Imagina que ninguém te atura de tanto reclamar. Como que Deus te aguenta? Coisa nojenta, coisa feia, coisa vergonhosa, fica murmurando o tempo todo. Você está com saúde, está com vida, está com a família, já comeu, já tomou sorvete, tomou açaí. Fica reclamando de que tem roupa, não está pelado. Tem sapato. Está velha, mas tem sapato. Tem roupa, tem roupa. Tem lugar para morar. Já tomou café. Já almoçou, já jantou, ou vai jantar ainda. No final do culto tem pizza e ouro lá atrás. E fica murmurando de quê? De que está murmurando? Pergunta para o camarada que está aí. Irmão, para de murmurar. Você murmura por quê? Por que murmura, irmão? Irmã Ferreira. Irmã Ferreira está murmurando? Está murmurando? Puxa a orelha dele. Fala, para de murmurar. A geração dos murmuradores morre no deserto. Você quer ser sepultado no deserto? Continua murmurando. Continua. Com todo respeito. Pessoas que foram embora daqui, desse mundo. Não estou querendo aqui perder o respeito para aquelas pessoas que morreram
de alguma forma por causa de doença ou acidente, mas quanta gente que estava aqui no nosso meio e partiram. Será que tudo é por causa de doença? Será que tudo é por causa do, sei lá, do Covid? Em alguns casos, a gente for honesto, não que a mão de Deus que pesou, por a gente reclamar tanto, por tanta besteira. A geração dos murmuradores não pode viver as promessas do Senhor. Repita comigo, a geração dos murmuradores não pode viver as promessas do Senhor. O que é a promessa, pastor? A promessa é a palavra de Deus. A promessa o quê? A promessa é a palavra de Deus. O profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela voltará para mim, ou melhor, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito para o qual ela é enviada. Quando a palavra do Senhor, a promessa, não sai da boca do Senhor vazia, ou volta vazia. A palavra do Senhor sai, ela vai cumprir alguma coisa. Deus abre a sua boca e fala, alguma coisa vai acontecer. Vocês conhecem a história do servo centurião. O centurião, ele foi procurar Jesus. Quando ele viu Jesus, ele começou a se preocupar. Ele disse para Jesus: Senhor, preciso de ajuda. No capítulo 7 de Lucas, versículo 1 até 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente, quase à morte, a quem seu Senhor estimava muito. E ele ouviu falar de Jesus, e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomode, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Porque por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz o quê? Diz o quê? Diz o quê? A promessa. Libera uma promessa na vida, ou para a vida do meu servo, e será curado. Libera uma promessa, Senhor Deus. Não sou digno de te receber na minha casa, mas libera uma promessa e o meu servo será curado. Em nome de Jesus Cristo. Essa palavra profética na sua casa. Estenda as suas mãos na direção da sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos na direção da sua casa. E libera uma palavra de bênção na sua casa. Em nome de Jesus. Essa palavra profética vai se cumprir. No nome de Jesus. Senhor, não sou digno de se receber na minha casa, mas libera uma palavra. Que haja vida na minha casa. Que haja saúde na minha casa. Que haja cura. Que haja salvação na minha casa. Que haja libertação e prosperidade na minha casa, em nome de Jesus. Amém. Em algum outro momento, Jesus Cristo, ele começou a andar sobre as águas quando ele libera ou se despede dos seus discípulos que estavam no barco. Um dos discípulos começou a olhar para Jesus naquela quase noite. E ele começou a ficar apavorado. Senhor, se tu é o Senhor mesmo, então me chama para ir te encontrar.
o Senhor Jesus ele chama o Pedro. Ele chama um dos discípulos. Aquele discípulo, quando ele sai do barco, ele começa a andar sobre o quê? Ele começou a andar sobre o quê? Não. Aquele discípulo, quando Jesus disse, sai do barco, ele começou a andar sobre o quê? Sobre a palavra. O Senhor disse para ele, sai do barco. Ele começou a sair. Mas por que ele afundou? Porque começou a andar sobre as águas. Saiu na palavra e andou sobre as águas. Por que afundou? Saiu da palavra e andou nas águas. Por que afundou? Repita comigo, porque saiu da palavra e andou sobre as águas. Por isso que afundou. Sair do barco, todos nós saímos do barco. Todos nós, quando somos chamados por Jesus, sai do barco, sai do mundo. A gente sai do mundo. Mas continuar vivendo, andando debaixo da palavra, depende de você. Não adianta você aceitar a Jesus, se você não continuar andando de acordo com a promessa. Não adianta você sair do barco, se não continuar andando de acordo com a palavra. Sai do barco, debaixo da palavra, continua andando debaixo da palavra. Nunca sai debaixo da palavra. Qual era a palavra do mestre? Que você vai atravessar até chegar a mim. Mas ele começou a andar. Saiu do barco. O mestre me mandou para sair do barco. E saí. Alguns metros depois, começou a afundar. Porque a palavra saiu dele. Perdeu a palavra. Perdeu a semente da palavra. Sabe o que acontece? Acontece contigo também, acontece com você. Aqui você está recebendo a palavra do Senhor. Faça isso, faça aquilo. Vai terminar o culto, você vai para a sua casa. Esquece, quando você esquece a promessa, quando você esquece a palavra, você começa a andar sobre as águas e afunda. Quando você esquece a promessa da palavra de Deus e começa a andar sobre as águas e você afunda. Quando você vai começar a viver a sua vida comum, as circunstâncias, as lutas do dia a dia, aquela palavra que foi liberada aqui, nesse púlpito, você esquece. Aí vem o quê? As águas. Para onde vão te levar as águas? Afundou. Por que as pessoas afundam? Porque sai da palavra e começa a andar nas águas, sobre as águas. Por isso que afunda. Por que você afundou? Porque você esqueceu da palavra que foi pregada domingo passado. Por isso que você está afundado. Mas Jesus está aqui nessa noite. Não importa o fundo do seu poço, aonde que as lutas te jogaram, Ele é poderoso para tirar você de lá, de novo, para andar sobre a palavra dEle. Ele vai dizer para você, anda sobre a minha palavra. Qual é a minha palavra? Eu estou contigo. Qual é a sua palavra, Senhor? Eu estou contigo, maior sou eu do que aquele que está no mundo. Qual é a minha palavra? Eu vou abrir as portas para a sua vida. Qual é a sua palavra, Senhor Deus? Eu vou te curar, eu vou te libertar. Qual é a minha palavra? Eu vou salvar a sua família. Qual é a sua palavra, Senhor? Eu vou te prosperar. Quando você começa a andar na palavra, você está todo feliz, todo alegre. Daqui a pouco começa a escutar notícia para cá, notícia para lá. O vizinho falando, alguém buzinando. Aquela palavra na qual você começou a andar, se esquece. O que acontece? Começa a afundar. Começa a afundar. Começa a afundar. Quantos que estão entendendo? Diga amém. Diga amém. Assim também foi com Caleb. Caleb vivia da promessa. Caleb vivia a promessa do Senhor. Vivia o quê? Josué capítulo 14, versículos 6 a 9. Josué capítulo 14. Caleb diz, os homens de Judá vieram a Josué
em Gigal. E Caleb, filho de Quenezeu, Jefonei, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos. Quantos anos? Eu tinha 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra, eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se do medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Veja no versículo 10, por favor, no mesmo capítulo. Pois bem, versículo 10. O Senhor manteve-me vivo, como Ele prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com quantos anos? Quando é que Moisés, Caleb recebeu a promessa do Senhor? Quanto idade que ele tinha? Que idade que ele tinha, perdão? Quanto? E quando a promessa se cumpriu? Levou quanto tempo? Levou quanto tempo? Qual é a matemática aí? Por que você quer desistir? Você acha que Deus esqueceu da sua promessa na sua vida? Quanto tempo que Deus prometeu algo para a sua vida? Você fica achando que Deus esqueceu, não é? Deus sofre amnésia. 45 anos se passaram. A promessa ainda estava de pé. Caleb, você vai entrar naquela terra prometida. Caleb tinha 40 anos. Recebeu a promessa. Passou 41, 42, 43, 44, 45. Começou a olhar para o relógio. Nossa, esse ano são 5 anos. Ainda não recebi nada. Culpado é que passou dessa igreja. Estou aqui 5 anos, a minha vida não melhora também. Passa 5 anos, 6 anos, 7 anos. O que aconteceu? Nem casei ainda, não comprei ainda a minha casa, ainda não tive filho. Nossa, não comprei, não troquei no carro. 47 anos, 8 anos. O que aconteceu com a minha vida? Nada. Não, o problema está com o pastor. O problema está com aqueles fofoqueiros. Eu acho que eles que estão fofocando, olhando aqui para mim com olho de inveja. Passou 10 anos, cadê a promessa? Passou 11 anos, cadê a promessa? Passou 12, 13, 14, cadê a promessa? Deus esqueceu, sim ou não? Deus esqueceu do Caleb, sim ou não? Deus esqueceu de você, sim ou não? E por que você anda desanimado? Por que anda calado? Por que vive murmurando? Você acha que Deus esqueceu de você? Você é a única filha tão linda que Deus esqueceu de comprar chupeta? 45 anos. Quanto? Quantos aqui que estavam no retiro de casais? Retiro de casais. Na palestra do pastor Nito, ele contou o testemunho que quando ele tinha
família era um pouquinho reduzida, hoje tenho 5 filhos. Tinham talvez 3 filhos, pequenininhos. Eles foram naquele mesmo hotel que a gente estava. Tinha nada. Ele entrou naquele salão que a gente estava lá. Quem não foi, deve ter visto na vídeo, fotos. Salão talvez umas 10 vezes desse aqui. Ele falou: Senhor, quem sabe um dia, virei aqui para um congresso com a igreja do Senhor. Quanto tempo passou isso? Quanto tempo passou? Quanto tempo passou isso? Nós estávamos lá com uma multidão de gente. Ele pisou lá. Sou com as crianças e a esposa. Sonhou. Ele disse: um dia eu virei aqui com a igreja para algum congresso. Me permita isso. E esse dia foi dia 8. Dia 8 que a gente estava lá? Dia 9. Dia 10 de dezembro. Estava tudo tomado. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus da promessa. Porque Ele não pode mentir. Ele não pode mentir. Ele não sofre amnésia. Não importa quanto tempo que você está nos caminhos do Senhor. Não importa quantos anos que Deus prometeu para você. Deus é o Deus que cumpre aquilo que Ele promete na minha vida, na sua vida. Deus nunca esqueceu de você, meu querido. Amém? Quem está debaixo da promessa não depende do contrato anual. Repita comigo, quem está debaixo da promessa não depende do contrato anual, mas vive a promessa. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque estamos chegando aqui o último mês, daqui a 2 semanas termina o ano. Naturalmente você vai querer se perguntar: mas e agora? O que eu ganhei esse ano? O que Deus prometeu para a minha vida que se cumpriu esse ano? Então você está querendo viver do tipo contrato após o contrato. Querendo renovar o contrato para 2023. Já que esse contrato de 2022 está vencendo, aí você vai querer vencer, vai querer renovar o contrato com Deus para 2023. Porque esse contrato venceu. Quem vive debaixo da promessa não depende do contrato. Porque não importa o ano, não importa o tempo, não importa o período, não importa quanto tempo, quantos anos vai levar, Deus vai cumprir aquilo que Ele vai prometer, que Ele prometeu na minha vida. Terceiro lugar, se você decide viver debaixo da promessa da palavra do Senhor, não aceita o retrocesso. Repita comigo: se eu decidir viver debaixo da promessa da palavra do Senhor, não posso aceitar retrocesso, não posso voltar atrás. Pode ser uma decisão suicida. Número capítulo 14, versículo 39 a 45. Rapidinho, Número capítulo 14, versículo 39 a 45. O povo de Israel estava caminhando rumo à terra prometida. Mas a maioria deles, como não aguentava mais a prova do deserto, aí tomaram a decisão: vamos parar por aqui. A gente quer voltar. Vamos voltar para onde? Vamos voltar onde que a gente veio, da onde que a gente veio. Moisés falou que não vai voltar para trás. Falei que não, a gente quer voltar. Da onde que a gente veio? Veja o que aconteceu aqui em Número capítulo 14, versículo 39. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado.
Versículo 41. Moisés, porém, diz: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Fala para o seu irmão, não suba, porque o Senhor não estará com você. Vocês serão derrotados pelo inimigo, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali. Vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor, e Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, repita comigo, nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Versículo 45. Então os amalequitas, os cananeus, que lá viviam, desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Irmão, não dá abraço a torcer com o Senhor. Não retroceda. É uma decisão suicida. Não volta atrás. Veja a decisão que você está tomando. Você está enfrentando um deserto ultimamente. Não chute o balde. Vai ser uma decisão suicida. Não volte para trás, porque Deus não está com quem volta para trás. Qual é a decisão que você tomou nos últimos anos que você se arrependeu? Em relação ao seu relacionamento com Deus. Você continua indo para frente na sua vida de oração? Você continua caminhando na frente com o seu ministério dentro da casa do Senhor? Você continua caminhando para frente em relação à sua decisão com a palavra do Senhor? Em relação à sua fidelidade a Deus? O que te fez retroceder? Se você voltar atrás, como muitos voltaram atrás, Deus não está com quem volta para trás. Eles voltaram para trás. Por mais que eles foram aconselhados, não volte, não volte, não volte. Sabe aquele irmão que desafia? Que desafia você? Eu vou voltar. Não volte porque você vai morrer lá. Não, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou enfrentar. Eu sou homem. Por amor de Deus, não volte. Porque se você voltar, primeiro, Moisés não vai estar contigo. O pastor Jesus não está contigo. Segundo, a aliança do Senhor não vai te acompanhar. Você vai estar sozinho. Terceiro lugar, alvo do inimigo. Está na roça. Está acabado. Não volta para trás, meu irmão. Fala para ele. Profetiza para ele. Irmão, não volta para trás. É perigoso. Você pode ser comido pelos gafanhotos. Não volte para trás. Olha para frente. Olha para frente. Siga para frente. Rapidamente, estou chegando aqui a últimos pontos. Quarto lugar. Em meio às lutas, creia que a sua promessa é maior do que a sua dor. A minha promessa é maior, é mais importante do que a minha dor, do que a luta que estou enfrentando. A dor vai passar, a promessa não. A promessa vai se cumprir na minha vida. Josué capítulo 23, versículo 9 a 11. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Versículo 10. Versículo 10. Vamos ler todos juntos. Está aqui na lousa? Não. Lousa não. Vamos ler todos juntos. Versículo 10. 1, 2, 3. Está fraco, tem gente desanimado. Está fraco, tem gente murmurando.
Leia alto, em nome de Jesus. Versículo 11 diz, por isso, dediquem-se com zelo ao amar o Senhor, o seu Deus. Irmão, diante das lutas, só você e Deus é maioria. Diante das lutas, só você, o único, e Deus no meio, você é maioria. Sabia disso? O que Deus está dizendo aqui no versículo 10? Um só de vocês vai fazer fugir 1000. Um só vai fazer fugir 1000. Imagina a irmã Flávia aqui. Vai lá no Itaquerão. Entra lá, todo mundo foge. Só ele. Só um vai fazer fugir 1000. Então seja fiel a Deus. Ele multiplicará as suas forças para a conquista. Ele vai te multiplicar, Ele vai te capacitar. Você conhece a história de Davi e Golias? Quantas pessoas que estavam com Davi? Quantas? Só um. Quando Golias olhou para Davi, Golias começou a tremer. Ele era um. Mas Golias via 1000 homens. Não tenha medo. Para de ficar se fazendo de coitado que não sou ninguém. Você é um homem de Deus. Deus vai te capacitar para conquistar. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar força para conquistar em nome de Jesus Cristo. Você é o único, mas Deus vai multiplicar as suas forças em nome de Jesus Cristo. Mas eu não sei de nada. Deus vai te capacitar para enfrentar essas lutas, essa batalha. Para dizer que você não pode, não consigo, eu estou sozinho. Não estou sozinho. Eu nunca estou sozinho. Repita comigo. Eu nunca estou sozinho. O Senhor está comigo todo dia, toda hora. Diante das lutas, o Senhor me capacita, o Senhor te capacita. Não esquece que a sua promessa é maior do que a sua dor. A história também de Jó, você conhece? Jó, depois de ter perdido tudo que ele tinha, que perdeu a família, perdeu os bens, a fortuna que Jó tinha, que ele perdeu, ao ser atualizado nesse contexto de hoje, aproximadamente ele perdeu 70 bilhões de dólares. Quanto? De tudo que Jó perdeu. A sua fortuna podia ser comparada com a do Bill Gates. Jó disse, depois de perder tudo que ele passou, eu sei que o meu Redentor vive. E o segundo estado de Jó se tornou maior e melhor do que o primeiro. Então não se esqueça de sair, ou melhor, não pode sair debaixo da promessa. Quem anda debaixo da promessa de Deus, entende que as lutas que enfrento, as dores que enfrento, não são de comparar com a promessa de Deus na minha vida. No final, Jó, ele diz, sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. O Senhor abençoou o final da vida de Jó com mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Há esperança para aquele que espera no Senhor. Há esperança.
Estou terminando aqui. O último ponto, o que você tem que fazer para viver a promessa? Porque a promessa do Senhor não pode ser quebrada. Você quer viver a promessa? Quer viver a promessa? Não ridicularize a promessa do Senhor. Não negligencie a promessa que Deus te fez para a sua vida. Não torne a promessa do Senhor como fake news na sua vida. Não negligencie a sua aliança com Deus. A aliança que você fez com Deus não é um fake news. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Não será revogado até que pagar o preço a ter quebrada. Não quebra a aliança que Deus fez contigo. Quem quebra a aliança que Deus fez com você, você sai, você não vai viver a promessa do Senhor. Sabe por que uma das coisas que eu não falei aqui, que Davi venceu a luta com Golias? Quando Golias estava disposto, ele estava posto, chamava Davi, desafiava ele. Davi, com seus instrumentos de guerra, ele começou a se aproximar de Golias. Sabe o que ele falou para Golias? Davi nunca chamou Golias de Golias. Ele chamou ele de incircunciso. Chamou ele de quê? Só isso tinha um fundamento espiritual. Tudo isso. Chamou de Golias incircunciso. Você está vindo para mim. Ele nunca chamou Golias de soldado, militar, um homem assim assado, ou pelo nome dele. Chamou ele de incircunciso. Sabe quem é incircunciso? O verdadeiro filho de Deus, que anda debaixo da aliança. Porque Davi estava debaixo da aliança. Ele foi circuncidado. Mas o filisteu não estava debaixo da aliança. O povo que está debaixo da aliança do Senhor precisa honrar essa aliança. Você e eu fomos circuncidados no dia que nós aceitamos a Jesus como único Salvador e Senhor em nossas vidas. Aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus estão como Golias, incircunciso. Não está debaixo da aliança. Mas você e eu estamos debaixo da aliança. E nunca quebre essa aliança. Seja fiel a essa aliança. Porque quebrar essa aliança é perder a promessa. Vamos colocar em pé. Só uma coisa que pode te impedir a viver a promessa: o pecado. Quando você quebra a aliança. Quando você quebra a aliança, você perde tudo. Quando você quebra a aliança, você não está mais. Deus tem promessa na sua vida, amém? Você crê nisso? Deus não esquecer de você. Não esquecer de você. Você pode ter esquecido dele. Ele jamais esquecer de você. Como eu orei aqui hoje, antes do culto, antes da palavra, Deus fez promessas na sua vida, que nem você se lembra. E enquanto você estava no ventre da sua mãe, Deus prometeu. Você está me perguntando, pastor, mas não está sendo cumprido até agora. Quanto tempo Caleb esperou? Quanto tempo Caleb esperou? A promessa do Senhor não são cumpridas na micro-ondas. As promessas do Senhor não são cumpridas, não são feitas no micro-ondas. Nós somos geração fast food. Não há promessa fast food. Toda promessa tem o seu tempo de amadurecer. Trabalhar o seu caráter. Está querendo que você amadureça. Porque Deus não vai dar coisa maior para criança, para bebê. Deus não vai dar fortuna para bebê, para neném espiritual.
O homem sem caráter, o homem sem pudor, o homem irresponsável, mulher irresponsável. Deus não é irresponsável, vai comprar uma mansão, um carrão, uma fazenda para dar para um neném espiritual. É por isso que está demorando a minha promessa? Talvez seja assim. Porque ele sabe que se você pegar, de acordo com a sua maturidade, você estraga tudo, perde tudo. Por isso que ele está tratando no primeiro lugar com o seu caráter. Amadureça o seu caráter. Esse é o primeiro propósito do Senhor na sua vida. Eu estava falando isso com a pastora esses dias. Eu estava falando que Lili, eu estava orando lá em casa. Comecei a orar, comecei a fazer desabafo diante do Senhor. O Senhor não está cumprindo isso, não está cumprindo aquilo. O Senhor falou para mim, o problema não é que não estou respondendo a oração por causa do fulano, por causa disso, por causa da igreja. Não. As respostas de oração que ainda não te dei, é porque, em primeiro lugar, eu estou tratando com você. Comigo, Senhor. Primeiro contigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor não é um garçom que trabalha no fast food. Toma aqui, Senhor, está aqui promessa. Aí tá, amém, glória a Deus. Senhor, eu quero isso, toma. Senhor, eu quero Bíblia, toma, quer tablet, pega. Senhor, eu quero copo, pega. Não assim. Espera, Senhor. Deus não se esqueça de você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Continua debaixo da promessa do Senhor. Você não vai perder.